Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o André Tenório, né? Sou analista de relações internacionais e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui do meu canal no YouTube. Eu criei ele justamente para passar para vocês o que acontece mundo afora, né? Voltado em relações internacionais e quero explicar de uma maneira assim que geralmente a grande mídia que tem seus analistas internacionais acabam não passando a verdadeira opinião ou realmente de fato o que acontece lá fora, né? O primeiro vídeo aqui do canal tem, como já é final de ano já, né? Tá desejando a você já um feliz ano novo, que seja um próspero 2025, né? Justamente passar para vocês o que aconteceu em 2024, meio que um resumo bem rápido para vocês, né? E que provavelmente vai ocorrer e afetar em 2025. Quais são os fatores que ocorreram em 2024 que vai acontecer em 2025, né? Vai afetar o nosso 2025 como um todo. Primeiro, não poderia deixar de falar, claro, óbvio, né? Da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, que vai afetar em vários aspectos no cenário internacional, tá? Primeiro, que são os que mais falados que ocorreram em 2024 foi a guerra da Ucrânia e também a guerra de Israel, né, com o Hamas envolvendo outros grupos terroristas como o Hezbollah e até mesmo outro estado que foi o Irã. Para passar para vocês como o que vai ocorrer, tá? O Trump durante sua campanha inteira falou que iria acabar com a guerra na Ucrânia em 2 dias, no máximo, que ia resolver. Porém, logo depois da sua eleição, vimos que na reinauguração de Notre Dame, né, quando o Trump foi lá, ele se reuniu com o Macron, e o Macron, claro, meio que com o seu objetivo pessoal, defender a França, óbvio, né, em relação à OTAN, que a França, junto com os países europeus e também os Estados Unidos fazem parte da OTAN, ele também está dando esse suporte para a Ucrânia, em termos de armamento, dinheiro, enfim, até mesmo soldados. E ele viu que o Trump, como é um presidente mais nacionalista, ele pensou assim, bom, vamos tentar fazer com que o Trump continue financiando a Ucrânia. E o Trump, que durante a eleição inteira falou que iria acabar com a guerra, agora meio que deu uma cedida por conta de que recentemente em suas declarações disse que iria continuar apoiando a Ucrânia. Ele até disse na entrevista Time, revista Time, né, quando foi eleito a personalidade do ano, disse que iria continuar fornecendo armamento para a Ucrânia e iria conseguir um acordo de paz com a Rússia, porém não poderia conseguir um acordo sem que o atual permanecesse, ou seja, dar o suporte para a Ucrânia. Então, a guerra da Ucrânia vai ser um dos principais temas que o Trump vai ter que lidar logo de cara, por conta também da repercussão que teve, né, nas suas declarações, e também tem uma certa proximidade até com o Putin. Isso é meio óbvio desde o seu último mandato, né? Ele tem essa aproximação com o Putin, meio que até eu pessoalmente, minha análise faço de que o Trump tentou fazer com o Putin foi justamente o que o presidente Nixon fez com a própria China antigamente, quando o Nixon visitou Mao Tse-tung, que era um líder comunista, falando que ia fornecer apoio à China economicamente para poder distanciar a China na época da União Soviética, né, do Império Comunista na época. Então, o Nixon fez foi um movimento de trazer a China mais próximo dos Estados Unidos, e o que o Trump, eu acho que ia fazer com o Putin no seu último mandato foi também um movimento parecido. Porém, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Trump não estava mais no poder, o Ocidente meio que isolou a Rússia economicamente, forçando com que a Rússia ficasse próximo da China, né? Então, essa é uma questão que o Trump vai ter que lidar. O Elon Musk, que foi o principal apoiador do Trump na eleição, também tem uma ligação muito forte com a Ucrânia, com o Starlink. Ele é bem próximo do Zelensky, então também, logo após a eleição do Trump, o próprio Elon Musk ligou para o Zelensky para que o Trump falasse com ele. Então tem todo esse movimento por trás. Do outro lado dos seus apoiadores tem o seu vice-presidente, o D. Vance,
que até entrevista numa emissora americana, não lembro qual que era agora, se foi a Fox, ele disse que iria fazer com que a Ucrânia cedesse territórios para que o acordo de paz com a Rússia ocorresse. Ou seja, vai ter um certo dilema ali que o Trump vai ter que lidar, né? Outro ponto interessante, decisivo, inclusive, que o Trump vai ter que lidar vai ser com a guerra de Israel. O Trump tinha pedido para o Netanyahu acabar com a guerra, aceitar um acordo de cessar-fogo antes dele assumir o poder nos Estados Unidos, justamente para não se incomodar. Tipo, cara, faz o que tiver que fazer agora, enquanto o Biden é presidente, porque depois que eu for presidente eu não quero me incomodar com esses assuntos. Então, a guerra de Israel continua, porém em uma escala bem menor do que ocorreu antes, com as forças israelenses avançando sobre a Cisjordânia, Gaza. Netanyahu conseguiu umas vitórias muito importantes nessas regiões e provavelmente vai continuar no poder durante alguns anos aí, porque ele se fortaleceu politicamente também com essa guerra. Outro ponto que o Trump vai ter que lidar também geopoliticamente falando, que é muito interessante, além da guerra de Israel e Hamas e a guerra da Ucrânia, com a China, óbvio. A China é o principal rival americano no tabuleiro geopolítico atual. O Trump vai ter que forçar algumas tarifas, voltar à guerra comercial, assim como ele fez no seu mandato anterior. Com certeza vai voltar à guerra comercial para tentar diminuir a influência chinesa no mundo. Até inclusive o Trump recentemente, logo após a sua eleição, também falou da questão do canal do Panamá. Ele disse que as empresas americanas de navegação estão sendo taxadas com tarifas e que isso é de influência chinesa, segundo ele. E até ele ameaçou retomar o controle do canal do Panamá. O canal do Panamá, quem não sabe, historicamente foi construído com a ajuda dos Estados Unidos, financiado pelos Estados Unidos. E quem cedeu o canal do Panamá foi o recém-falecido presidente Jimmy Carter, né, que cedeu para o Panamá o canal do Panamá. Então o Trump ameaçou retomar. Outro ponto que o Trump também entrou em polêmica recente foi a questão da Groenlândia. Trump disse que andou até o primeiro-ministro da Dinamarca, relatou que é besteira, que o Trump falou aquilo, enfim, mas o Trump disse que queria ter influência na Groenlândia. Inclusive ele chegou a dizer que se ocorresse alguma coisa com a Dinamarca, os Estados Unidos iriam dar um suporte militar. Então o Trump queria colocar algumas bases americanas na Groenlândia. Por quê? Está ocorrendo o derretimento das calotas polares na região, o que vai abrir consequentemente um canal para que vai derreter as calotas polares, vai abrir um canal de travessia, e o Trump quer ter uma influência americana nessa região, antes que os chineses, via navegação, acabem tomando o controle dessa região, que é muito próximo dos Estados Unidos. Então também por uma questão de influência, né? Internamente, eu vejo que o Trump está meio tranquilo, por enquanto, né? O Trump elegeu, o Partido Republicano acabou elegendo a maioria na Câmara e no Senado, então o Trump, consequentemente, vai conseguir aprovar alguns projetos de autoria dele, lei de imigração, que os Estados Unidos estavam foi um tema muito debatido, né? Questão de imigração, por conta da crise migratória que ocorreu na fronteira do Texas, inclusive levando quase uma guerra civil interna entre o Texas e o governo americano. Você deve se perguntando, como assim uma guerra civil? Pois é, os Estados Unidos, na sua Constituição, cada estado determina seus impostos, sua segurança, enfim. E na época, o Texas estava vendo a crise migratória, né? Não só o Texas, mas outros estados, mas uma crise migratória gigantesca, sem proporções, e que o Biden foi muito criticado em relação a isso. E o Texas decidiu tomar o controle da fronteira, a polícia local. Porém, a Polícia Federal, comandada pelo governo Biden, na época também queria tomar o controle da fronteira. Inclusive, alguns policiais acabaram trocando tiro entre si, sem nenhuma baixa, sem nenhuma morte. Mas foi um ponto de tensão ali entre o governo estadual do Texas e o governo federal do Biden.
Então o Trump vai ter essa questão da migratória, que o Trump bateu a campanha inteira, deportação de imigrantes ilegais. Então internamente eu vejo o Trump mais consolidado do que 2016. Em 2016 ele teve que angariar apoio de muitos republicanos que não eram favoráveis às suas políticas. Porém agora, nessa eleição, os republicanos que foram eleitos foram justamente os que eram favoráveis às suas políticas. Ao establishment, como Trump gosta de citar, né? Saindo dos Estados Unidos, vamos lá para a Europa. Na Europa, vamos ter uma eleição na Alemanha em fevereiro. A Alemanha é um país semipresidencialista, então tem um presidente eleito e tem o seu primeiro-ministro. O presidente eleito é eleito pelos partidos e o primeiro-ministro também. Como que acontece? É uma eleição meio parlamentar. Assim como no Reino Unido e na França. A população vota nos partidos e os partidos determinam, fazem a coalizão para eleger o primeiro-ministro ou o presidente. O Olaf Scholz na Alemanha perdeu muita popularidade por conta das crises migratórias que a Alemanha vive. Economicamente a Alemanha não está bem, então teve um voto de confiança do parlamento para o Olaf Scholz, ele acabou perdendo esse voto de confiança e decidiu renunciar ao cargo de primeiro-ministro e o presidente da Alemanha convocou novas eleições. Por enquanto, as pesquisas apontam que o Partido Conservador da Alemanha é o favorito nas pesquisas, porém também tem uma crescente do AfD, partido de direita populista, que inclusive Elon Musk citou recentemente no Twitter que é favorável a esse partido, que daria apoio para ele. É um partido que é anti-imigração, então muita gente gosta de chamar de extrema-direita, mas hoje em dia qualquer um que é anti-imigração e nacionalista é extrema-direita, enfim. Então a vitória vai ser da direita na Alemanha, 2024, em fevereiro, na eleição. Porém, qual direita vai ser? A direita mais conservadora moderada ou uma direita mais populista nacionalista? Vamos esperar até lá nas pesquisas, por enquanto apontam uma direita conservadora. Até porque ela tem mais capacidade de captar os partidos que estão em volta ali para fechar uma coalizão e eleger um primeiro-ministro, né? A França também, uma crise de popularidade do Macron. Também teve o seu primeiro-ministro renunciando ao cargo na França. Porém, o primeiro-ministro na França ele tem menos influência do que na Alemanha. Na Alemanha, por exemplo, o primeiro-ministro é o que tem um cargo de maior poder. Apesar do presidente ter anunciado novas eleições na Alemanha, o primeiro-ministro tem maior poder e influência. Já na França é o contrário, é o presidente, é o Macron, que tem mais influência em decisões governamentais. Tá? O Macron também vive uma crise de popularidade. As pesquisas apontam que na próxima eleição ele perderia para Marine Le Pen, que é de direita populista também, né? E tem essa questão interna que o Macron vive. O Macron também, ao mesmo tempo, tenta ser o baluarte do Ocidente, né? Em relação à OTAN e outros demais assuntos. Inclusive, até teve várias polêmicas com o Trump no seu primeiro mandato do Trump, no caso, né? Questão do aperto de mão, coisas mais exibicionistas, assim. E agora ele vai ter que contar muito com o apoio do Trump para manter a verba da OTAN, principalmente agora que a OTAN está financiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Então tem essa questão que a França vai viver um 2025 conturbado politicamente. Né? O Reino Unido, a mesma coisa. Por incrível que pareça, os três principais países do Ocidente estão com uma crise política, na verdade, econômica também. Porque assim como a Alemanha e a França vivem uma crise econômica, o Reino Unido também. Só que apesar disso, o primeiro-ministro Keir Starmer foi eleito ainda esse ano. Então, do Partido Trabalhista, né, já vive uma crise política. Porque a economia do Reino Unido não está crescendo, vive uma crise migratória bem mais forte do que a França ou a Alemanha vivem. E ele vive um dilema, porque o Partido Trabalhista está meio que tomado também por pessoais de extrema esquerda, alguns políticos de extrema esquerda que são favoráveis a parar
o apoio a Israel, o que o primeiro-ministro permaneceu e está bancando. Temos muitos imigrantes que já são residentes no Reino Unido e também apoiam o Partido Trabalhista, então tem mais essa crítica também. É meio que o Biden viveu nos Estados Unidos, tá, galera? O dilema entre a extrema esquerda e uma outra direita batendo nele. O Keir Starmer também tem um dilema do seguinte: o principal partido da oposição, que é o Partido Conservador, está enfraquecido. E o principal partido que surge como oposição no Reino Unido para 2025 é o Reform UK, liderado pelo Nigel Farage, principal responsável político do Brexit. Nigel Farage, ele é um político de direita, nacionalista e populista, que o pessoal também gosta de chamar de extrema direita, né? Ele liderou esse partido do Reform UK, que era o antigo partido do Brexit. O partido do Brexit ele foi eleito o mais votado no Reino Unido para as eleições para a União Europeia, quando o Reino Unido pertencia à União Europeia. O Brexit Party ele elegeu seus membros para poder também justamente construir um acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, que hoje o Reino Unido não pertence mais à União Europeia, por conta da questão do livre comércio, livre acesso das pessoas. Então esse partido bate muito na questão da migração. E o Reform UK tem agora mais filiados ao seu partido que o Partido Conservador. Inclusive, na última eleição, o partido foi o terceiro mais votado e mostrou uma fraqueza que, tipo assim, o pessoal está migrando do Partido Conservador para o Reform UK. O Reform UK está sendo o principal partido de direita no Reino Unido. Então, a oposição que o Keir Starmer vai sofrer vai ser muito mais forte do que com o Partido Conservador. Então, o Keir Starmer vai ter que lidar com esse dilema. Como é que vai fazer? É um dilema complicado, porque ao mesmo tempo que tu não tem apoio no teu partido, sua popularidade cai cada vez mais, e 2025 eu não duvidaria se ele acabasse renunciando ao cargo de primeiro-ministro de Downing Street. Tá, pessoal? Então seria isso, as principais tendências para 2025, que correram em 2024 e vai surtir como efeito em 2025, tá? Vamos ter um ano com muito assunto internacional, espero que com menos guerras do que ocorreram em 2024, né? Mas, ao que tudo indica, o Trump, surgindo como novo presidente dos Estados Unidos, ele mostra uma certa... ele está preenchendo um certo vácuo que foi deixado pelo Biden, governo Biden, como o líder global. Ainda que querem ou não, a esquerda, a direita, sejam críticos americanos ou não, os Estados Unidos é sim um pilar muito de estabilidade para o cenário geopolítico do mundial, tá? Porque o Hamas atacou Israel, isso certamente, claro que não foi o principal motivo, tem N motivos, porém certamente eles viram que os Estados Unidos enfraquecido com o Biden é diferente dos Estados Unidos com o Trump, por exemplo. Tanto é que quando o Trump foi eleito, o Hamas já emitiu uma carta pedindo cessar-fogo, coisa que o Hamas não tinha feito ainda. Então, isso é notório, tá, galera? Por mais que, tipo, um presidente não vai mexer ali no cenário global, uma pessoa só, sim, uma pessoa só, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que impõe respeito para o cenário geopolítico, até que o presidente Trump foi o único presidente americano que não entrou em guerras, nenhuma guerra. Então, acho que o mundo vai ter um cenário geopolítico mais estável que 2024 e 2025 por conta do Trump. A não ser que realmente a China, por exemplo, queira peitar o Trump, por exemplo, invadir Taiwan, que até agora não fez, e com certeza com o Trump não vai fazer. A China, diplomaticamente, ela é um país mais reservado, que prefere fazer o que ela está fazendo na África, por exemplo. Apoiar os países com financiamento, daí lá vocês me dão, sei lá, uma infraestrutura que vocês construíram. Ou então a China com a nova rota da seda na Europa. Então a China é um país diplomaticamente mais tranquilo do que com a Rússia, e realmente muita gente apontava que a Rússia não iria invadir a Ucrânia, né? E a Rússia acabou invadindo a Ucrânia.
Mas isso daí é um assunto para outro momento que eu vou explicar para vocês aqui no meu canal por que a Rússia invadiu a Ucrânia. Eu vou explicar para vocês historicamente toda a relação que a Rússia tem com a Ucrânia desde antes da era da União Soviética. Beleza, pessoal? Tá aí o primeiro vídeo. Agradeço. Se puderem curtir, me ajudou muito. Se puder compartilhar, melhor ainda. E se puder se inscrever, muito obrigado.